Você tá precisando de um amigo? Hoje eu vou te apresentar o CASE, Controlador Aprofundado de Simulado. Bora lá? Exatamente isso que eu quero te apresentar hoje. Você não tá enganado, tá ouvindo baboseira, não. Eu vou hoje apresentar pra você um amigo que vai te acompanhar no dia de simulado, que vai te acompanhar até o dia da prova do Enem e de outros vestibulares que você vai fazer, né? Que outros vestibulares que você for fazer. O CASE nada mais, nada menos que é o Controlador Aprofundado de Simulados. Como você vai usar isso? Eu vou te explicar, tá bom? Vou te explicar hoje, agora, nesse exato momento. Gente, o controlador de simulado, ele é constituído por nada mais e nada menos por 4 etapas simples que você vai aí, né, colocar no seu dia a dia na hora de você fazer um simulado. Quais são essas 4 etapas? Erro por atenção e interpretação, erro por conteúdo, né, por falta de conteúdo, erro por falta de tempo e a etapa que a gente ama, que é acertar uma questão sem erro nem beira. Matheus, tá, beleza, legal, eu achei esses 4 tópicos bem dinâmicos, bem legais, parará, mas como é que eu vou fazer isso? Cara, primeiro, o que é erro por atenção e interpretação? Você vai chegar lá na hora da prova, tá? Sei lá, português. É uma questão ali de gramática, tá falando de morfologia. Só que na sua cabeça, você tá lendo aquilo dali e você acha que é sintaxe. Só que não é sintaxe, é morfologia, né? E tudo mais. Cara, isso é um puta de um erro de interpretação. Você não se atentou naquela questão, você não foi lá, leu aquela questão, interpretou aquela questão para entender que naquela questão tava falando, né, tava pedindo o conteúdo de morfologia, tava falando sobre morfologia, tava querendo que você falasse aí sobre a morfologia. Quer outro exemplo? Eu vou te dar outro exemplo. A gente chega, por exemplo, na matéria de física. A gente vai falar sobre a primeira lei de Newton, segunda lei de Newton e terceira lei de Newton. Só que na sua cabeça tá falando sobre termoquímica. Nada a ver com nada, mas na tua cabeça tem tudo a ver. Não, isso aqui tá falando sobre termoquímica, tem tudo a ver e tudo mais, lei de Newton, segunda lei, tem tudo a ver. Nada a ver com nada, só pra você entender mais ou menos como as coisas funcionam no falta de atenção e interpretação. Então, é algo que você tá lendo, mas na sua cabeça você acha que é aquilo, mas não é aquilo porque você não interpretou do jeito que era pra ter interpretado. Você não se atentou de interpretar aquela questão com ênfase, com vibração e tudo mais, e acabou errando. Então, erro por falta de atenção e interpretação se enquadra nisso. Erro por falta de conteúdo, né? Erro por conteúdo. Cara, o erro por conteúdo nada mais, nada menos que é você não viu aquele conteúdo. Você não viu a teoria daquele conteúdo e você não fez questões sobre aquele conteúdo. Você não foi lá, não pegou a base da morfologia, não pegou a base da primeira, da segunda e da lei de Newton. Você não aprofundou, você não fez teoria, você não fez questão. Então, erro por conteúdo se enquadra nisso. Ah, Matheus, me dá outro exemplo. Você chega lá na matéria de química, você vai falar sobre a tabela periódica, né? A questão tá te dando tabela periódica. Só que você não sabe nem os elementos da tabela periódica, nem quantos elementos tem na tabela periódica. Você não sabe aquele conteúdo, porque você não fez teoria, né? Você não estudou a teoria e você também não estudou através das questões. Você não fez questões, né, pra eliminar aquele conteúdo ali do seu cronograma. Então, erro por conteúdo se enquadra nisso, tá bom? E erro por falta de tempo, né? A gente sabe que o Enem, ele ama tomar o tempo das pessoas, ele ama tomar o tempo dos vestibulandos, ele ama que você perca tempo lendo aqueles textos enormes, ele ama isso. Então, o erro por falta de tempo, ele vai se enquadrar nisso também quando você não conseguiu concluir aquela questão, quando não você conseguiu terminar a sua redação, aí se enquadra no erro por falta de tempo. E o que a gente mais gosta é o acerto. Beleza? Matheus, como é que eu vou fazer isso? Calma. Tá com a pressa pra quê? Calma, relaxa. Relaxa. E a gente tem um mínimo para dominar. O mínimo para dominar é que, tipo assim, beleza. Quanto de teoria, quanto de questões eu preciso fazer, eu preciso estudar para eu dominar o assunto de morfologia? De quanto eu preciso para dominar as leis de Newton?
de quanto eu preciso de teoria, de questões, eu preciso para dominar termoquímica, eletrodinâmica, movimento retilíneo uniforme, teorema de Pitágoras. De quanto eu preciso? Eu preciso fazer teoria, eu preciso estudar teoria, eu preciso fazer questões. De quantas questões eu preciso para dominar esse assunto? Porque a teoria você já viu, você precisa fazer questões para dominar ainda mais. Então, de quantas questões você precisa para dominar esse assunto? Aí você vai colocar, eu preciso de 10, eu preciso de 15, eu preciso de 5, eu preciso de 2, eu preciso de 100, 50, daí é tu contigo mesmo, tá bom? Eu te deixo aí pra fazer isso. Opa, tem um centro bem aqui. Conteúdo novo para estudo. Cara, isso aqui é de praxe. Você não sabe aquele conteúdo, você vai precisar colocar aquele conteúdo em pauta, né? Pra você rever aí ou estudar novamente, se você não viu, estudar a teoria e fazer questões daquele assunto. Beleza? E aí, cara, eu fiz aqui meio que um memezinho aí pra você memorizar, né? Tipo, na sua jornada aí de vestibulando, que é o Case com Planner. Olha que legal. Muito legalzinho, né? Eu vou até fazer aqui um coração, ó. Pronto. Case com Planner. Que o Case vai casar com o seu planner semanal, entendeu? Olha que doideira. Vou já te explicar mais ou menos como funciona. Vamos pra prática? Vamos pra prática. Esse daqui é a correção aprofundada de simulado. Sejam muito bem-vindas ao Case. Ele tem esse layoutzinho aqui bem bonitinho, bem intuitivo. Um verde misturado com um lilás e um preto, né? É muito bonitinho. E aí, lembra que eu te falei sobre erro por atenção ou interpretação? Lembra que eu te falei sobre isso? Aqui, ó. Erro por atenção, interpretação, erro por conteúdo, erro por falta de tempo e acerto. Lembra que eu já te expliquei como é que funciona tudo isso? Aí eles têm as respectivas siglas dele. Então tem o I, de erro por atenção ou interpretação, tem o C, que é erro por falta de conteúdo, tem o T, que é erro por falta de tempo, e tem o checkzinho, né, o Vzinho aí de acerto. E aqui no cantinho, ó, tem conteúdos novos para estudo, né, que é o C. E tem um caderno de insights, né, o de insights, e o mínimo para dominar, que é o MD, tá bom? Cara, vamos lá. Uma coisa que você tem que levar em consideração. Aqui é o momento de você ser sincero contigo mesmo. Aqui não tem professor, não tem, tipo, amigo, não. Aqui é tu contigo mesmo, entendeu? Então, o que você vai fazer quando você se deparar com um Case? Tá fazendo simulado, coloca o Case do lado. Vamos colocar aqui, né, que na prova do Enem, na questão de número 91, você acertou. Então, você vai colocar aqui um Vzinho. Já na questão 92, você errou por falta de tempo. Então, você vai colocar aqui um T. Agora, vamos supor que na questão 93, você errou por falta de conteúdo. Vou colocar um C. E aí, vamos supor também que na questão 94, você errou por atenção ou interpretação. Olha que forma mais gostosa de estudar. De forma estratégica. Por quê? As questões que você acertou, você só vai revisar daqui a um tempo. As questões que você não teve tempo, você vai otimizar o seu tempo, ver, né, fazer aí as provas novamente e ler de uma forma mais interpretativa, estratégica, para você poder, né, acertar essa questão e que essa questão não tome teu tempo. Que você olhe para a questão e a questão namore com você e fale assim: oi, esse aqui é o assunto. Pega, desse jeito você vai... A falta de tempo nesse momento, ela não vai mais fazer parte da sua vida. Ela vai casar com você, né? De namorado, ela vai passar, namorada, ela vai passar pro casamento. Por quê? Porque você já fez tanto simulado, você já tá ali no domínio da interpretação e tudo mais, já sabe ali, já tem um domínio também da questão de conteúdo, teoria, já fez tanta questão, né, sobre determinados assuntos, que você ali o tempo, cara, tu vai ali driblar o tempo e tudo mais, quando chegar no final da prova você tá livre aí, né, tem uma janela de pelo menos 10, 15, 20 minutinhos aí pra dar uma descansada e entregar a tua prova sem ser às pressas. Entendeu? Dá até pra revisar aí a redação aí nesse tempo, tudo mais, parará, dá pra fazer uma coisa bem legal. Entendeu? Aí vamos supor que, por exemplo, você errou por falta de atenção ou interpretação.
No teu simulado, você errou por atenção ou interpretação. O que tu vai fazer? Você vai passar a ler mais, você vai passar a estudar mais os conteúdos e estudar também estratégias de interpretação de texto, né? E vai fazer umas aulas de português, que é bem legal, e você, né, ter esse domínio da linguística, entender, estrategicamente, né, como é que eu posso ler essa questão, como é que eu posso achar o assunto, né? Como é que eu posso achar a eletrodinâmica nessa questão? Como é que eu posso achar, né, morfologia nessa questão? Será que mesmo tá falando sobre morfologia? Será mesmo tá falando sobre eletrodinâmica? Será mesmo tá falando sobre termoquímica? Como é que eu faço para interpretar essa questão de forma estratégica? Aí você vai começar a estudar de forma estratégica através disso. Erro por conteúdo. Vamos colocar aqui na questão 121, eu errei por falta de conteúdo, 122 por falta de conteúdo, 123, 24, 25, 26, 27 por falta de conteúdo. Aí eu acertei a 28, acertei a 29, não consegui interpretar a 30, errei por falta de tempo a 31, 32, 33. O que você vai fazer? Se tu tem uma janela enorme de 121 a 127, você tem essa janela aí, né, de erro por falta de conteúdo. O que tu vai fazer? Tu vai pegar essa questão e estrategicamente tu vai desmiuçar essa questão. Você vai ler essa questão para você fazer uma interpretação boa dessa questão. E você vai tentar entender aquela questão, tentar, né, conversar com a questão. Pô, questão, o que tu tá querendo passar pra mim? Que assunto tá aí contigo? É isso aí. Estrategicamente. Você não precisa, por exemplo, se você acertou a 128 e a 129, por que você vai rever esse assunto agora? Se você acertou, meu filho, dê graças a Deus. Não precisa você voltar agora pra estudar esse conteúdo. Deixa pra, estrategicamente, você revisar um pouco mais à frente aí, próximo ao seu vestibular de preferência. Entendeu mais ou menos como funciona? Cara, é básico, é básico. E aí, por exemplo, 151, 152, 153, 154, erro por atenção e interpretação. Daí tu vai ter que ficar mais atento e também tentar estudar, né? Na verdade, estudar a interpretação de texto. É básico. Beleza? Conteúdos para novo estudo, né? Por exemplo, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127. Por exemplo, na 121, fala sobre, digamos que, morfologia. Aí tu vai colocar aqui conteúdos para novo estudo, tu vai colocar morfo, portuga, gramática, e daí você vai colocar a sigla C. Conteúdos para novo estudo. Simples. Simples. Vamos supor também que você está estudando, que você na questão 122, aqui na 122, fale sobre uma questão aí, né, de inglês e tudo mais, tá falando sobre phrasal verbs. Aí você vai colocar aqui, não, horrível, não sei escrever phrasal verbs, apaga para a gravação. Vamos supor aqui na questão 122 esteja falando, né, seja uma questão aí de Teorema de Pitágoras. Aí você vai colocar Pitágoras, mate, e aí você vai colocar a siglazinha conteúdos para novo estudo. Vamos supor que em química você precisa estudar cálculo estequiométrico. Vou colocar calque, esteque, química, e você vai colocar um Czinho para conteúdos, né, para novo estudo. Beleza? Mínimo para dominar, daí é tu contigo mesmo. Quanto é que você precisa para dominar o assunto de morfologia? Você já sabe a teoria de morfologia, agora você precisa fazer questões para dominar mais esse conteúdo. Daí você vai destrinchar isso tu contigo mesmo. Matheus, você falou sobre casar com o planner. Pois é, eu falei e eu não vou te deixar na mão. Sabe por quê? Porque aqui, ó, conteúdos para novo estudo. Você não colocou isso? Pois bem, aqui no planner semanal, você vai colocar aqui, na segunda-feira,
Você vai voltar aqui no caso e você precisa estudar esses 3 conteúdos aqui, né? Você precisa rever esses 3 conteúdos aqui. Então vamos supor que na segunda-feira você vai estudar mofo, Portuga. Aí você vai colocar, Matheus, eu tô péssima, teoria. Daí você vai colocar teoria e você vai fazer questões. Quantas questões? 10 questões. Na terça-feira, você volta aqui no caso e você vê, pô, não fui bem em Teorema de Pitágoras. Mas aí na terça-feira você vai estudar teorema, teoria e fazer questões. Quantas questões, Matheus? Tô contigo mesmo, mas eu vou colocar aqui um exemplo de 5. Ah, mas Matheus, mas Teorema de Pitágoras eu manjo da teoria. Daí você não precisa voltar na teoria, vai fazer questão. Matheus, faltou o cálculo estequiométrico. Química, calque, Estec. Matheus, eu tô de boa na teoria, precisa fazer questões. O mínimo pra dominar, 10. Aí tu coloca a sigla aqui, ó, legalzinho, MD. Mínimo pra dominar. Entendeu mais ou menos? Gente, é isso, basicamente. Case com plane. Juntos, você vai fazer assim, ó. Casar, os dois. Um não solta a mão do outro. Ninguém solta a mão de ninguém aqui. Todo mundo aqui no Mastermind, todo mundo aqui é em prol de um objetivo final, que é ver você sendo aprovado no seu vestibular de preferência, no seu curso de preferência para entrar na Universidade Federal. Enfim, entendeu mais ou menos como funciona os dois? Cara, case com o planner, que vai dar muito bom. Você vai chegar aí na estratégia, na hora da prova, você vai dominar o conteúdo, você vai ter tempo para terminar todas as questões, você vai, né, começar a entender, tipo, mais ou menos aí como é que funciona a prova, brother. É isso que eu tenho pra falar pra você hoje. Entenderam mais ou menos? Cara, eu quero terminar te falando o seguinte. Usa a tua imaginação. Geralmente a gente acha que a imaginação aí, né, ela é só uma complicação a mais na nossa mente, que é proibido imaginar, que é proibido você se imaginar sendo algo na vida. Mas eu tô te falando que não tem problema você usar a sua imaginação pra você imaginar um futuro que você queira estar. Uma das estratégias de estudos do método Leal é você imaginar na hora da aula, entendeu? Então, eu já dei esse exemplo, se não me engano, acho que foi no vídeo de planejamento, né, de plano do método Leal, que eu falei assim, que na aula de história, você imagina na Era Vargas, né, todo aquele contexto acontecendo, e você tende a aprender mais rápido, porque você imagina, pô, Primeira Guerra Mundial, você imagina os caras e tudo mais, pegando as armas e pô. Você imagina isso e você tende a aprender mais rápido, né? A sua mente, ela gira em torno dessa imaginação e você tende a aprender mais rápido. O que eu quero falar e o que eu quero falar pra você é o seguinte: utilize a sua imaginação nos seus estudos e utilize a sua imaginação na sua vida real. Estude dessa forma estratégica e também na sua vida real imagine quem você quer ser no futuro. A vida tá passando, o vestibular tá chegando, não tô te colocando pressão, mas eu tô te falando aqui estrategicamente, se você estudar estrategicamente, você vai chegar mais rápido no seu objetivo. Beleza? Eu vou ficando por aqui, eu te desejo, cara, muito boa sorte, eu sei que o vestibular tá chegando, mas você vai conseguir, para de doideira, hein? Ó, utiliza o case ele com o planner. Tem outras ferramentas aí também, né? Tem o Cozy, tem o Rappi também. Mas isso aí é assunto para outro vídeo, tá? Se você entendeu, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, compartilha com um amigo que também tá nessa mesma onda do que tu. E aí a gente vai conversando, a nossa equipe tá aqui inteiramente pronta para tirar todas as suas dúvidas. Não esqueça, estude, mas estude com qualidade e não com quantidade. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau Brasil!